Nutrição clínica e direitos humanos. Este é o tema que eu escolhi para conversar com vocês nos próximos minutos desta nossa conversa Nutrição com Pitadas de Evidência. Hoje não tem gastronomia, ainda que possamos, digamos assim, envolver esse tema nesta nossa discussão. Por que discutir este assunto? Bem, existem várias justificativas, mas o motivo principal foi porque esta semana eu, em conjunto com um grupo de especialistas em terapia nutricional, representantes das principais sociedades de nutrição enteral e parenteral, como a Federação Latino-Americana, FELAMP, a Sociedade Americana, ASPEN, a Europeia, ESPEN, a PENSA, que é a Sociedade Asiática, e a Sociedade do Oeste da África, de nutrição parenteral e enteral, publicamos em duas revistas relevantes de duas sociedades, que é a Sociedade Americana e a ESPEN, um trabalho intitulado Nutrição Clínica, Direitos Humanos, uma visão internacional. Onde que as linhas se cruzam entre nutrição clínica e direitos humanos? Vamos lá, vou tentar justificar. O conceito de direitos humanos é uma premissa filosófica, ética, política e social das Nações Unidas e que visa essencialmente a proteção ou a promoção do bem-estar de indivíduos em susceptibilidade social e política. E é no social que a nutrição clínica entra. E por quê? A partir da definição, que é a proteção e promoção de indivíduos de alta vulnerabilidade, devemos considerar que pessoas doentes, principalmente quando hospitalizadas, pertencem a um grupo extremamente vulnerável e que, em algumas circunstâncias, principalmente quando internados em unidades de terapia intensiva, dependem de outros para tomadas de decisões no intuito de protegê-los ou melhorar as suas condições de saúde. E nesse sentido, vale lembrar que o estado nutricional comprometido, seja a obesidade, que no momento atual da pandemia da Covid-19 é um grande fator de risco para aumentar a gravidade da doença, como a desnutrição, são dois elementos que andam de braços dados com o bem-estar e a condição do indivíduo. Em termos hospitalares, nós sabemos que a desnutrição é a doença mais prevalente. Por definição, doença prevalente é aquela que tem taxa acima de 10%. E a desnutrição ultrapassa em muito essa taxa. Estudos pelo mundo afora, inclusive no Brasil, mostram que a prevalência da desnutrição varia entre 30% até 60%, de acordo com a enfermaria em que o paciente está hospitalizado ou com o método utilizado. Por exemplo, no Brasil, em 2001, nós mostramos que quase 50% dos doentes internados em hospitais públicos, filantrópicos, universitários e privados, a taxa de desnutrição era de 48,6%, com 12,5% sendo desnutridos graves. O problema é que a desnutrição anda de braços dados com a doença, porque o fator principal que leva à desnutrição, além das questões sociais da comunidade, é a doença. Mas, sem dúvida nenhuma, existe um outro fator, e aqui entra, então, a questão dos direitos humanos, que é a falta de reconhecimento do problema e, assim, o não tratamento dessa síndrome. Temos dados também que mostram que, a despeito dessa alta prevalência dentro dos hospitais, o tratamento nutricional é feito em um pequeno ou para um pequeno número de pacientes. E aqui, então, como eu sugeri e disse, e o trabalho defende, entra a questão dos direitos humanos. Entenda-se que o acesso com segurança e com qualidade
a alimentação é um direito humano fundamental, está exatamente muito bem definido. Nesse sentido, o direito a proteger o indivíduo da fome e da falta de alimentos contempla essa premissa. Bem, mas não diria assim, mas nos hospitais existe comida à vontade. É verdade, comida está disponível. Não necessariamente significa que os pacientes conseguem ou podem comer. E assim, as necessidades nutricionais desses indivíduos acabam não sendo contempladas e que é um dos fatores de risco associado à piora do estado nutricional dentro dos hospitais. Vejamos a atual situação. Como eu disse inicialmente, a obesidade é um fator de risco para um quadro de Covid pior. Estes indivíduos, por outro lado, após dias e semanas de doença, apresentam alterações nutricionais graves que afetam a composição corporal, muitos desses com perda significativa de massa muscular a tal ponto que muitas vezes não conseguem sozinhos sentar-se, quizás andar. E aqui, de novo, entra o conceito de direito humano na premissa de que se nós temos que, por esse direito, a obrigação de proteger pessoas vulneráveis, essas são as pessoas. É por tal que esse documento resume toda a interface entre a nutrição clínica e os direitos humanos, e o nosso objetivo é levantar e aumentar o reconhecimento deste grave problema que ocorre não só no Brasil, mas em hospitais do mundo afora, e nós não queremos que a desnutrição desapareça do mapa, até porque isso é impossível. Como eu disse, o principal fator de risco para a desnutrição hospitalar é a doença, e essa continuará a existir. Mas o que nós queremos chamar a atenção é para o problema de falta de tratamento. E considerando a vulnerabilidade desses indivíduos, nós precisamos alertar o paciente e os familiares, é o que nós chamamos da visão ou do conceito de empoderamento, para algo que não é normal. Muitas vezes as pessoas acham, porque está doente, por isso que ele emagreceu. Sim, mas há maneiras de minimizar esta situação por meio de tratamento nutricional, nutrição clínica especializada, que pode ser apenas dieta modificada, dieta suplementada, ou em situações mais graves, a oferta de nutrição artificial, seja pela colocação de um cateter no nariz ou um cateter na veia, oferecendo assim terapia nutricional artificial e individualizada para as necessidades de cada um. Mais ainda, quando falamos da insegurança alimentar que os indivíduos hospitalizados estão sujeitos, vale lembrar que o tratamento a que essas pessoas se submetem com medicamentos caríssimos, antibióticos, permanência em CTI, uma série de exames, fica de alguma forma prejudicado se o estado nutricional não for contemplado com um adequado tratamento. O trabalho visa essa discussão ampla e, inclusive, chamamos a atenção que o direito humano em relação à nutrição clínica pode, inclusive, dizer, olha, este paciente não tem indicação de tratamento, que é ou que são situações de finitude, fim de vida. Então, quando abordamos o conceito de nutrição clínica e direitos humanos amplo, estamos a tentar, de uma maneira ética, moral, filosófica, proteger a saúde ou promover a saúde de indivíduos vulneráveis. E quem são esses indivíduos? O doente. Quer saber mais? Leia o nosso artigo, está de livre acesso tanto na página da revista americana, Nutritional and Clinical Practice, como na página da revista europeia, que é a Clinical Nutrition. Basta entrar em qualquer uma dessas e baixar o PDF, e então vocês terão um maior domínio
dos nossos princípios e dos nossos pontos que defendem esse cruzamento entre nutrição clínica e direitos humanos. Espero que todos vocês possam aproveitar e tenham uma boa semana.